Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez com a Liz da Delome. Tudo bom, Liz? Tudo bom, um prazer novamente estar aqui no seu canal. Agradecemos demais, mais uma vez, tirar esse tempinho para conversar com a gente e dar sequência, né, nessa nossa série aí de conteúdo super importante sobre o visto EB2, EB2NW. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre o segundo prong, né, do NIW, ou seja, o segundo caminho para você justificar o interesse nacional para o visto EB2NW. Muito bem, Liz. Então, sem mais delongas, né, que eu gosto que você também sempre vai direto ao assunto, assim como a gente aqui no CA, vamos falar sobre o segundo prong. Então, ele é um pouco mais extenso do que aquele primeiro que a gente conversou, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar a nossa apresentaçãozinha aqui. Fazendo uma introdução aí sobre esse prong, eu diria que esse prong é o mais fácil, né, de ser evidenciado, porque você vai falar muito sobre o passado daquele estrangeiro, né? Qual foi o sucesso, as metas que ele cumpriu, as conquistas que ele teve ao longo da carreira. Então, isso sempre baseado em fatos que já aconteceram. Então, normalmente, os clientes não têm muita dificuldade em demonstrar isso. Muito bom, muito bom. Então, no primeiro, lembra, pessoal? No primeiro a gente falou sobre o futuro, né? E agora, no segundo, a gente vai falar sobre o passado, o que ele fez no passado que vai ajudar ele a sustentar esse pleito, né? Exatamente. Muito bem. Então, temos aqui, o beneficiário está bem posicionado para avançar com o esforço proposto. Exatamente. E eu diria que esse prong também a gente poderia, né, quebrar em duas partes, né? E aí, por isso que a gente começa a descrever que, para você evidenciar que uma pessoa está bem posicionada, você primeiro vai falar o quê? Das qualificações dessa pessoa, quais são as habilidades que ela tem, a experiência que ela teve, o histórico de sucesso. Depois vai falar do progresso, né, dessa pessoa, o que ela vem fazendo para avançar com esse esforço proposto nos Estados Unidos. Como é que essa pessoa está se preparando? Ela já está se inserindo nessa indústria? Ela já teve alguma oferta? Tem alguém interessado no trabalho dela? Ela já desenvolveu alguma coisa que foi utilizada por outras pessoas? Então, isso vai tudo entrar, né, nesse prong 2. Bom, então vamos lá. Evidências que melhor estabeleçam que o beneficiário está bem posicionado para avançar o esforço proposto, irá documentar as qualificações do beneficiário, as habilidades, experiência e o histórico, apoio financeiro e outros, e compromisso, planejamento e progresso, para impulsionar o esforço proposto adiante e apoiar as projeções futuras do esforço proposto. A imigração pode considerar os seguintes fatores que incluem, mas não se limitam aos seguintes: evidências que melhor estabelecem que o beneficiário está bem posicionado para avançar e o esforço proposto irão documentar as qualificações do beneficiário, habilidades, experiência e histórico, apoio financeiro e outros, e compromisso, planejamento e progresso, para impulsionar o esforço proposto adiante e apoiar as projeções futuras do esforço proposto. A imigração pode considerar os seguintes fatores que incluem, mas não se limitam aos seguintes. Então, muito bem, para mostrar um modelo ou plano para atividades futuras, o peticionário pode enviar uma ou mais evidências da lista não exaustiva a seguir. Primeiro deles, Liz, vamos falar sobre um plano descrevendo como o beneficiário pretende continuar seu trabalho nos Estados Unidos. E vocês estão vendo que, mais uma vez, a gente vai utilizar aquele plano profissional, né, que a gente chama de professional plan, e logo a seguir está até dizendo um modelo de negócios detalhado, quando apropriado, e por que quando apropriado? Porque só quando realmente a pessoa for abrir um negócio nos Estados Unidos, está indo como empresária, né, nesse tipo de processo. Então, mais uma vez, o plano profissional ou business plan
no caso de empresários, vai estar sendo utilizado para comprovar qual é a ideia que esse estrangeiro tem de seguir trabalhando na área dele, que atividade que ele pretende desempenhar, entendeu? Perfeito. Correspondência de possíveis ou potenciais empregadores ou clientes. Exatamente, isso aí é algo que a gente também adora estimular os clientes a conseguir. Por exemplo, se você tem alguma candidatura, alguma vaga, né, que você está aplicando para algum trabalho, ou se você tem interesse em pessoas, né, no seu trabalho, de repente fazendo uma proposta, ou no caso, se você é empresário, você já tem um cliente interessado em algum produto ou serviço que você venha a oferecer nos Estados Unidos, entendeu? Todas essas evidências de interesse acabam sendo, né, bem interessantes para esse prong. Muito bom. E documentação que reflita os planos viáveis para o suporte financeiro. Exatamente. Às vezes, dependendo do caso, o cliente tem algum projeto que ele pretende implementar nos Estados Unidos e esse projeto, primeiro, ele precisa ser apresentado para poder ter um fundraising ali, né? Então, você tem que demonstrar que aquele projeto é viável realmente para ter um suporte financeiro de alguma organização privada ou até governamental. Tá. Então, não necessariamente esse suporte financeiro precisa ser do aplicante. Não necessariamente. Pode ser um suporte de outras instituições, outras entidades. Perfeito. Muito bom. Para mostrar o interesse de clientes potenciais, investidores e outros beneficiários relevantes, um peticionário pode apresentar uma ou mais evidências da seguinte lista não exaustiva. Então, cartas de uma entidade governamental que demonstre seu interesse no esforço proposto. Isso, até no caso, né, da jurisprudência que rege esse tipo de aplicação, que foi o Matter of Danassar, o Danassar, que era o peticionário, né, e beneficiário, ele tinha cartas de uma entidade governamental que tinha interesse na pesquisa dele, que, se eu não me engano, é na área de engenharia aeroespacial. E então, assim, se você tiver cartas, né, de alguma entidade governamental que demonstre certo interesse no seu esforço, é algo que pode ser positivo justamente para construir esse argumento do, olha, tem pessoas interessadas no meu trabalho, são entidades importantes que estão interessadas aqui no meu trabalho, entendeu? Muito bom. Excelente. Evidência de que o beneficiário tem recebido investimento ou investimento de investidores americanos, como empresas de capital de risco, angel investors ou aceleradoras de startups, em montantes que sejam apropriados para o esforço relevante. Exatamente. Esse é um ponto bem importante, né? Às vezes, o que eu já vi acontecer, às vezes um cliente tem um projeto super legal para implementar nos Estados Unidos ou vai abrir uma empresa, mas o aporte financeiro que ele precisaria para aquele tipo de negócio, ele não tem, ele tem algo muito inferior. E aí isso acaba desconstruindo um pouco o argumento que a gente está levantando, né, que a gente está construindo. Então, a gente tem que pensar que esse investimento, né, tem que ser um investimento que seja equivalente ao que é necessário para ele dar continuidade àquele esforço, entendeu? Por exemplo, você quer uma empresa, vamos supor, de aviação, e você ter um investimento muito baixo, entendeu? Então, isso acaba ficando assim desconjuntado, não encaixa, entendeu? Nesse tipo de processo. Muito bom. Evidência de que o beneficiário recebeu suporte financeiro ou outras indicações de suporte não monetário relevante, por exemplo, usando instalações gratuitas ou entidades governamentais, estaduais ou locais, com autoridade sobre o campo do esforço proposto. Às vezes, assim, o suporte financeiro, ele é muito claro para a gente, mas existem outras formas de alguma entidade, alguma instituição dar apoio àquele esforço proposto. Como é, por exemplo, o caso de pesquisadores, né? Às vezes vem uma unidade de pesquisa, né, que está fornecendo ali o espaço para aquela pessoa desenvolver
aquela pesquisa, entendeu? Então, esse suporte pode ser não monetário também, entendeu? Contanto que exista certa forma de incentivo para aquele trabalho que venha a ser desenvolvido. Perfeito, muito bom. Evidência demonstrando como o trabalho do beneficiário está sendo usado por outros, como contratos com empresas que usam produtos, projetos ou serviços que o beneficiário desenvolveu ou ajudou a desenvolver. Isso é bem interessante. Olha, eu tenho diversos clientes que às vezes inventaram algum método, alguma técnica, ou contribuíram, né, para o desenvolvimento de algum produto, né, muitas vezes até associado à área de engenharia automotiva. Então é interessante você demonstrar que aquela técnica que você criou, né, que você elaborou, está sendo usada por outros profissionais do meio, né? E, mais uma vez, eu entro muito naquele argumento de que as cartas de recomendação que a gente tanto fala aqui, né, que são de extrema importância e relevância para o processo, não deixam de ser documentos extremamente importantes, mas elas precisam de evidências de apoio. Então, se você tiver documentos formais evidenciando que aquela sua técnica, seu método, ou algum produto que você ajudou a elaborar, entendeu? Que você participou do desenvolvimento, está sendo usado por outros profissionais, ou até pelo público em geral, né? É uma evidência extremamente importante para demonstrar que o seu trabalho está sendo utilizado por outras pessoas. Muito bom, muito bom. Documentos que mostrem tecnologia licenciada ou outro avanço processual tecnológico desenvolvidos no todo ou em parte pelo beneficiário ou utilizado por outros, Exatamente. Às vezes, assim, eu tenho alguns clientes que muitos deles são software developers, né, são desenvolvedores de software, e tem até empresas, né, na área, então acabam sendo o dono do negócio, mas também a pessoa que desenvolveu aquele software. Se você pegar evidências de que aquela tecnologia, né, foi desenvolvida, né, pelo peticionário, beneficiário, e pode ser implementada em outros lugares ou até usada por outros profissionais, é algo interessante também. Eu tenho um cliente, por exemplo, que teve sucesso extremo no Brasil nessa área e ele atendia empresas de médio porte. Você pensa, mas pode ser um software que não é tão conhecido, Liz, no Brasil, mas é um software que, como o custo dele era um pouco mais baixo que os softwares, né, os maiores, os gigantes softwares que existem aí no mercado, as empresas de pequeno e médio porte conseguiam comprar e ter aqui implementado, né, nas suas dependências. Então, assim, tente não se restringir muito assim, mas não é um Salesforce, entendeu? Mas não é um... não sei, vamos pensar em outro sistema, só dando de exemplo. Mas SAP, pode ser algo... exatamente, mas pode ser algo de extrema relevância naquele contexto, entendeu? Perfeito. Isso daí também se aplica no caso de patentes, Liz? As patentes estão até descritas no próximo tópico, entendeu? Tá. Então, deixa eu aproveitar e ler o patente. Patentes ou licenças concedidas ao beneficiário com a documentação mostrando porque aquela patente ou licença específica é significativa para o meio. Exatamente, aí vai entrar especificamente a questão das licenças e patentes, né? Muitas vezes essas patentes demoram muito tempo para serem registradas, mas esse documento pode ser incorporado ao caso para mostrar que aquela patente, explicando realmente, né, a patente e por que ela é de relevância, né? Eu tenho alguns clientes que desenvolveram patentes, conseguiram registrar. Algumas dessas patentes nem terminaram ainda, né? Nem o processo de registro nem foi finalizado ainda, porque demora um pouco, mas você consegue mostrar a relevância daquela patente para o meio, entendeu? Então é importante até quando você vai juntar a sua documentação, é interessante você conceder um pouco mais de explicação, um pouco mais de detalhe, né? Por que aquilo revolucionou o seu meio? Por que foi importante? Que benefício aquilo gerou? Excelente. Muito bom. Para mostrar a educação, habilidades, conhecimento e registro de sucesso em esforços relacionados ou semelhantes, o peticionário pode enviar uma ou mais evidências da seguinte lista não exaustiva: certificados ou licenças no meio.
Esse aí eu acho que é o mais tranquilo, né, Al? Você demonstrar ali que, de repente, você tem certificados, né, acadêmicos e profissionais também, licenças, né, para você poder praticar aquela sua atividade. De repente, muitas pessoas até, né, usando aí o exemplo da área financeira, usam as certificações, que são certificações relevantes, são certificações bem difíceis até, né, de você conseguir, para mostrar aí que você está preparado, você estudou, você foi atrás, né, você tirou essas certificações para poder desempenhar aquela atividade. Pode entrar os diplomas até universitários aí também, tá? Não só certificados. Perfeito, perfeito. Patentes, marcas registradas ou direitos autorais do beneficiário. Exatamente. Aí entra novamente a questão das patentes, né? Porque primeiro a gente estava falando de como mostrar que isso é relevante, está sendo utilizado por outras pessoas no meio. Agora eu estou mostrando assim, olha, eu sou tão criativo, né? Sou uma pessoa tão excepcional que eu consegui criar, né, uma patente, enfim, desenvolver algo tão inovador e tão original que ele teve que ser registrado propriamente, entendeu? Apropriadamente, que eu digo, perdão. Ulisses, ao longo do processo aí, a gente vê que alguns documentos ou algumas provas, né, elas são usadas lá atrás, né, no comecinho que a gente falou, e de repente aqui ela volta. Isso daí é estruturado no processo dessa forma, olha, a gente, né, lá atrás colocou aquele documento lá, aqui volta a colocar de novo, explicando, isso daí sempre é, Isso. vamos dizer assim, repetido, né, de É forma proposital. bem importante isso que você está falando. Às vezes as pessoas acham que uma evidência ela se restringe a comprovar apenas um critério, e não é o caso, tá? As evidências elas são repetidas, né, ao longo ali da petição para evidenciar critérios e pontos diferentes, entendeu? Isso não é não tem essa restrição. Você pode usar a mesma evidência para comprovar pontos diferentes daquele processo, tá bom? Muito bom. Cartas de especialistas do meio de atuação do beneficiário, descrevendo as conquistas do beneficiário e fornecendo exemplos específicos de como o beneficiário está bem posicionado para avançar em seu esforço proposto. Essas cartas devem incluir informações sobre as credenciais dos próprios especialistas, como um currículo, por exemplo. Aí vai entrar exatamente a questão das cartas de recomendação, né? As cartas de recomendação, como a gente já conversou, elas são documentos, né, que vão a fundo ali nos detalhes do que aquele estrangeiro já proporcionou para a indústria dele, para a área dele, né? Quais foram os benefícios que ele gerou? Quais foram os projetos que ele desenvolveu ou nos quais ele trabalhou? Qual foi o resultado daquilo? Então, é tentar sair um pouco, né, do plano dos elogios e colocar ali qual foi de fato a contribuição daquela pessoa. É isso que a gente está buscando ali. Eu diria até que dentro desse ponto, a gente poderia considerar também aquele documento que é feito por um especialista da área, né, que é o expert, né, o famoso Expert Opinion Letter. Essa Expert Opinion Letter, que é um parecer de um profissional, e aí é independente, né, um documento que você paga para conseguir, você paga para uma empresa produzir, né, para você, ele acaba sendo uma fonte independente que vai falar especificamente dos critérios do NW, tá? E aí entra aí também. Eu diria que hoje em dia esse documento está perdendo um pouco a relevância, tá? Porque o mais interessante realmente é pegar pessoas que trabalharam, que tiveram contato com você, tá? Uhum. Mas a gente não deixa de enviar, não, tá? Esse documento nos processos, porque é algo a mais de uma fonte independente, entendeu? Agora, entre ele e as cartas de recomendação, eu acho que as cartas de recomendação continuam tendo um peso mais alto. Muito bom, muito bom. Artigos publicados ou relatórios da mídia sobre as realizações do beneficiário ou trabalho atual. Exatamente, esse é um ponto bem importante que eu gosto de enfatizar com os clientes. Se saiu algum material de mídia, foi publicado online, ou até mesmo numa mídia impressa sobre o seu trabalho, ainda que não tenha seu nome, mas que tenha dizendo ali, né, que de repente a empresa que você trabalha, desenvolveu, fazendo certo link, né, com a sua atuação, ou seja, se a gente conseguir provar que trabalha aquele projeto e sair uma notícia sobre aquele projeto, né, mostrando a relevância dele para o seu meio, a gente consegue fazer, né, essa conexão, né, do trabalho com por que é relevante, entendeu? Por exemplo, tem muitos clientes na área
de engenharia automotiva, né? Engenharia automotiva, quando você vai desenvolver produto, você participa do desenvolvimento de carros que estão aí na rua, que estão no mercado. Então, às vezes, você tem uma notícia falando quais são as vantagens daquele produto, né? O que ele ocasionou no meio, né? De repente, até a utilização de combustível flex, né? Flex fuel. Você vai falar de outras coisas, né? Aumentou mobilidade, reduziu o custo. Então, você consegue fazer esse link dos artigos publicados com o trabalho que a pessoa está desenvolvendo, entendeu? Muito bom. Excelente. Documentação demonstrando um extenso histórico de estações. Isso, aí vai entrar na parte, né, que eu diria que é mais da pesquisa, né? Tem mais a ver com o pessoal que vai na linha de pesquisa. Você demonstrar que seus artigos, né, acadêmicos foram citados por outras pessoas, isso aí é algo que realmente tem um peso, né? Primeiro, assim, eu diria que demonstrar a relevância daquela pesquisa, depois mostrar que tem outras pessoas, né, de repente, usando aquela pesquisa em seus próprios artigos ou nos seus próprios trabalhos. Perfeito. Evidências de que o trabalho do beneficiário influenciou o seu meio de atuação. De repente a pessoa inventou algum método, alguma técnica que revolucionou ali alguma área, né? De repente melhorou o operacional de alguma empresa. Então, evidências que demonstrem isso. Como é que você desenvolveu algo, alguma peculiaridade no seu trabalho que trouxe um benefício, entendeu? Mais amplo ali para o contexto, entendeu? Muito bom. Uhum. Evidências demonstrando que o beneficiário desempenha uma função de liderança crítica ou indispensável no esforço proposto ou em esforços similares. Exatamente. Esse é um ponto que eu gosto bastante também de explorar com os clientes. Se você tem uma capacidade, né, uma função que é mais de liderança, ou ainda que não seja de liderança, mas que você consegue comprovar que aquela função que você desempenha é crítica, indispensável, né, para as atividades ali daquela empresa ou daquele meio, você consegue, né, evidenciar justamente que essa pessoa tem um papel importante naquela organização ou naquele meio, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho muitos clientes que são gerentes de projetos. Por mais que você seja projeto, você acaba uma posição de gerenciamento, você gerencia o projeto, você gerencia as pessoas que estão no projeto, não é algo tão, por exemplo, você não é head, você não é, né, o chefe geral, né? Você não é. Mas você consegue demonstrar que o seu papel naquele projeto é um papel crítico, entendeu? Você ter desenvolvido aquele projeto em específico foi algo indispensável para o sucesso daquele projeto, entendeu? Por mais que o seu papel dentro do projeto seja um pouco mais restrito. E aí eu tenho até alguns engenheiros, por exemplo, engenheiros civis, que trabalharam em projetos de hidrelétricas, então você consegue mostrar um impacto, né, que de repente aquela coisa que ele começou ali tão, né, específico, tão pequeno dentro da empresa, cresceu ao ponto de virar um projeto nacionalmente ou internacionalmente conhecido e muito proveitoso, muito benéfico, entendeu? Com certeza. Muito bom. Evidências mostrando que as invenções ou inovações passadas do beneficiário foram usadas ou licenciadas por outros em seu campo de atuação. E aí entra muito, né, tá muito relacionada a questão de, olha, as pessoas estão usando o que eu desenvolvi também, né? No passado, eu acabei fazendo alguns processos que, apesar da pessoa ter desenvolvido algo, quem registrou foi a empresa. Ou quem registrou foi, por exemplo, foram 2 irmãos que desenvolveram algo, mas registraram o nome de um dos irmãos, entendeu? Então, às vezes, você demonstrar que você que desenvolveu, apesar de estar registrado no nome de outra pessoa, pode ser um caminho também. Muito bom. Acontece isso com frequência, Liz? Não tanto, de vez em quando, eu diria. Para demonstrar o progresso no sentido de alcançar o esforço proposto, o peticionário pode apresentar uma ou mais provas da seguinte lista exaustiva. Evidências de ajuda ou benefício que o beneficiário recebeu, listando o valor e termos de concessão, bem como os beneficiários. Isso aí eu acho que entraria um pouco naquelas questões dos grants, né, que seriam
alguma soma, né, monetária que você recebe como um estímulo, um incentivo, uma ajuda, né, para desenvolver algum projeto ou alguma pesquisa na área. Então, você demonstrar exatamente aquilo que a gente veio conversando, né? Tem pessoas interessadas e que estão investindo nesse projeto. É interessante para elas, de repente, colocar, né, alguma quantia ali para fazer aquele projeto dar certo. Por exemplo, tem uma cliente que ela tem uma ONG e ela desenvolve toda a parte técnica dos projetos e também vai atrás do fundraising, entendeu? Então, você demonstrar exatamente isso, que você conseguiu, né, de fundraising de organizações específicas, mostrando qual foi o termo daquela concessão, qual era, o que aquela organização também está buscando quando ela investiu naquele projeto, entendeu? Muito bom. Perfeito. Cópias de contratos, acordos ou licenças resultantes do esforço proposto ou demonstrando que o beneficiário está bem posicionado para avançar com o esforço proposto. E aí eu diria que eu usaria evidências mais voltadas para o futuro aí também. Por quê? Porque, de repente, vou dar um exemplo, a gente vai usar os contratos passados também, mas aí o que a gente quer mostrar é que é o progresso. Então, o que a pessoa vem fazendo para se posicionar, para dar continuidade no esforço proposto nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se ele tem alguns contratos para fazer consultoria e ajudar a empresas a se inserirem no mercado americano, isso aí é um ponto. Se ele já vem, né, negociando nos Estados Unidos, né, de repente a comercialização de algum produto, a implementação de algum serviço através da empresa dele, entendeu? Então, eu diria muito que isso aí está intrinsecamente relacionado ao que ele vai vir fazer nos Estados Unidos, entendeu? Perfeito. Evidência de realizações, conquistas que o beneficiário pretende alcançar ou desenvolver, incluindo os tipos de documentação listados na parte de educação, habilidades, conhecimento e registro de sucesso. Exatamente. E aí a gente vai novamente falar de passado. O que essa pessoa já fez no passado que pode ser base para a argumentação que a gente vai construir de que ela vai gerar o mesmo benefício para o futuro, entendeu? Então, isso aí está muito restrito assim, aos fatos. O que essa pessoa já fez? E agora, o que ela pretende alcançar nessa nova realidade, entendeu? Perfeito. E evidência demonstrando que o beneficiário desempenha uma função de liderança crítica indispensável no esforço proposto ou esforços similares. Exatamente. E aí entra exatamente o que eu acabei de falar. Você mostrar que a pessoa teve um papel de liderança ou que foi crítico, também é um argumento para você dizer, olha, ela é capaz de continuar tendo esse tipo de função, né, em esforços similares ou até o mesmo esforço nos Estados Unidos. E quando a gente diz esforços similares, é importante pontuar também que, às vezes, por exemplo, uma pessoa teve uma carreira ou uma função a vida inteira, e o esforço proposto dela é algo um pouco diferente, mas lembrando que tem que ser sempre relacionado. Mas pode ser um pouco diferente. Por exemplo, se a pessoa foi, vou dar um exemplo concreto aqui, se a pessoa foi business manager, né, a vida inteira, ou seja, administrou ali um negócio, mas não era dona do negócio, mas ela tinha uma função administrativa. A gente falar que ela vai atuar como empresária agora na própria empresa, não saiu entendeu? Não desvirtuou aí com certeza. A argumentação que a gente está construindo. Então, assim, a gente tem que sempre ligar os pontos, né, para dizer, olha, ela teve sucesso como business manager, agora ela vai ter uma função também administrativa, mas num cargo de dona de uma empresa, entendeu? Então, o argumento faz sentido. Perfeito. Outras evidências que podem indicar que o beneficiário está bem posicionado para avançar no esforço proposto. O beneficiário pode estar bem posicionado para avançar o esforço proposto, mesmo se não houver certeza de que o esforço proposto será um sucesso. No entanto, as alegações não comprovadas são insuficientes e não atendem o ônus da prova do peticionário. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu acho essa parte interessante porque não está restringindo apenas a essa lista que a gente acabou de explicar aqui, né? Ou seja, podem ter outras evidências, né? Mas o mais importante, eu diria, é exatamente a segunda parte. Você dizer que uma pessoa está posicionada não significa que tem que ter um sucesso. Nossa, tem um potencial
de sucesso enorme, vai causar, né, um impacto assim enorme, porque a pessoa já teve isso no passado. Não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando o quê? E aí vem até a explicação dessa questão do ônus da prova nesse tipo de caso, o que a gente chama de standard of review, né? Que é o ônus da prova, ele se chama preponderância das evidências. Então você tem que provar que é mais provável que aquela pessoa vai gerar aquele impacto com base no sucesso que ela teve no passado, entendeu? Perfeito. Então, basicamente, assim, tudo isso que a gente está falando não quer dizer que necessariamente o cara vai ter sucesso, mas tudo indica, né? Toda essa documentação que foi colocada indica que a chance é grande disso acontecer, né? Exatamente. E aí a gente fecha esse segundo critério, que é o critério mais detalhado que a gente tem, né? Com o maior número aí de evidências que a gente pode enviar para tentar satisfazer. E está muito voltado, né, como eu falei, ao sucesso passado. Qual foi o histórico daquela pessoa? O que ela já fez? Quais qualificações que ela tem? Experiências, habilidades, entendeu? Perfeito. Muito bom. Muito bem. Então, mais uma vez aí, a gente hoje falou sobre o segundo prong aí do NW. E, Liz, de novo, agradecer você pelo tempo aí, por todo esse conhecimento. E é legal, gente, que a Liz sempre manda aí a apresentação dela, porque a gente vai falando, é óbvio que são muita coisa técnica e tal, mas a gente vai colocando ali para vocês lerem também. Então, você tem esse apoio visual aí, quando a gente está falando. Liz, mais uma vez, obrigado, viu, pelo tempo, por compartilhar esse conhecimento com a gente aí. Obrigada, Al. Eu espero que tenha sido bem esclarecedor aí para o público que nos assiste. Com certeza. E, de novo, pessoal, como sempre a gente faz, vou deixar aqui o contato da Liz e da Delome, tá? Quem tiver interesse, quem quiser saber um pouco mais sobre o EB2 ou sobre outros vistos, tá? Entre em contato. Esse primeiro contato, essa primeira consulta não tem cobrança, tá? Então entra lá, bate um papo, esclarece as suas dúvidas, de repente vê que caminho que você pode seguir. O pessoal lá do atendimento é muito, muito, muito atencioso, e eu tenho certeza que vocês vão ter suas dúvidas aí, se não sanadas logo de imediato, pelo menos encaminhadas para esclarecer. Liz, obrigado. Então, logo, logo, a gente se vê de novo para o terceiro e último prong aí do EB2NW. Obrigado. Com certeza. Viu? Tchau, tchau. Obrigada.